the launch, the policy brief of sustainable cities and towns in the Amazon. This brief is an example of the work of the Science Panel of the Amazon to address and contribute to sustainable solutions for the region. Cities are essential for addressing climate change mitigation and adaptation. Cities and towns in the Amazon confront serious challenge, but also have opportunities to play a central role in a transformative sustainable development of the Amazon region. They could inspire investment in infrastructure, health, education, and pluricultural innovation. They could also inspire the development of sustainable cities in other tropical forest countries. On behalf of SDSN and the Science Panel Amazon, we welcome and I'm grateful for your participation in this dialogue today. We are grateful to the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, a great partner of SDSN, for hosting this launch with us. We are very grateful also for all the participants that will join us in this dialogue that we hope we're going to contribute to advancing and further the development of these policy recommendations that are evolving for the policy brief. I would like now to introduce Father Anderson Antonio Pedroso, leader and rector of the Catholic University of Rio de Janeiro, and an inspiring equitational leader in the region. He serves in many distinguished positions and currently is the coordinator of the Strategic Alliance of Catholic Universities of Brazil. He is a committed educational leader and engaged with the sustainable development in the Amazon. Father Anderson, you have the floor. Bom dia a todos, quero saudar com muita alegria todas as pessoas participantes. Em primeiro lugar, Dr. Carlos Nobre, co-presidente do Science Panel for the Amazon, e também todos os líderes do SDSN Global, também do SDSN Brasil, a querida Emma Torres, coordenadora estratégica do SPA, que com tanto carinho sempre está conectada com a nossa universidade, nos inspirando, né? Então, as mulheres têm também esse papel de liderar e de inspirar. Então, eu fico muito feliz com a liderança da Emma, que nos ajuda muito, com muito carinho sempre, e nos levando a conhecer mais, sermos conhecidos também e participar de todas as iniciativas, né? Quero também relevar essa parceria sólida e essas pontes que estão sendo construídas durante esses vários eventos que nós participamos, esse tempo que nós temos caminhado juntos. Quero saudar também o senhor Adalberto Maluf, secretário nacional do Meio Ambiente Urbano, uma expressão importante, né? E da qualidade ambiental, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a todos os participantes deste evento. É uma honra para a PUC-Rio sediar, abrir esse evento, não é? E participar dessas iniciativas da SDSN. Especialmente esse evento intitulado de maneira tão interessante e promissora, Sustainable Cities in the Amazon, Pathways for Resilient Futures. Esse evento oportuniza um diálogo crucial no contexto do Fórum de Líderes Locais da COP30. Nós estamos falando em cidades que são cidades estratégicas e chaves na questão climática. A nossa instituição, a PUC-Rio, tem essa missão de identidade profunda e uma identidade profundamente ancorada na visão da ecologia integral, inspirada na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, saudosa memória. Nós reconhecemos que a crise ecológica e a crise social formam uma única e complexa crise socioambiental que exige soluções que unam o combate à pobreza e o cuidado com a natureza. Ter um olhar integral é fundamental para abordar esse tema. Nossa missão está ancorada nessa visão de ecologia integral e baseia-se nessa certeza de que tudo está interligado, tudo está interligado. Esse compromisso que nós temos foi recentemente reforçado, não só pelo nosso metaprojeto, que é um projeto estruturante de toda a universidade, chamado Amazonizar, que nós temos
falado bastante, não só por ele, mas também pela visita que nós fizemos agora ao Borgo Laudato Si, que é o Borgo Laudato Si, é uma fazenda experimental iniciada pelo Papa Francisco, nos arredores de Roma, na chamada Vila Pontifícia, que era e é ainda a residência de verão dos papas. O Papa Francisco destinou um pedaço ali daquele território para se formar uma fazenda experimental completamente sustentável. E nós tivemos lá semana passada, foi uma experiência extraordinária com os vice-reitores da PUC, lideranças, e pudemos experimentar um pouco como esse laboratório prático de sustentabilidade ele pode nos inspirar laboratórios também práticos nas nossas universidades e em todos os lugares de pesquisa sobre o tema. Tá? Fomos recebidos por uma grande autoridade, o cardeal Fábio Baggio, que é um jovem cardeal que nos surpreendeu bastante caminhando lá pelo Borgo, pela fazenda, explicando tudo, né? Muito comprometido, muito entusiasta. Eu acho que isso é uma coisa bonita, que o Papa Francisco deixa lideranças que estão realmente comprometidas, né? Faz parte da herança e do legado do Papa Francisco. Esse cardeal Fábio Baggio, ele foi nos dando a entender como o Borgo é um laboratório prático de sustentabilidade, que visa a independência hídrica total, com uso de inteligência artificial, tudo está interligado, não é? Para reduzir o desperdício de água, ali é um tema muito importante, em 85%, e promovendo uma economia circular que destina 50% do lucro à formação. Nesse sentido, o Borgo Laudato Si ele tem também essa profunda responsabilidade social, priorizando a formação de pessoas vulneráveis. Não é? Então, não é só o cuidado com a natureza, o recurso hídrico, mas a formação também de pessoas vulneráveis, especialmente migrantes e ex-presidiários, sobre o princípio ético de que não pode haver exploração, nem exploração da natureza, nem exploração das pessoas. Então nós vimos ali um exemplo muito prático e algo maravilhoso. O Papa deixa um pedaço que era destinado só para ele, né, para os papas, agora é um lugar de vida, um laboratório de sustentabilidade. Então eu recomendo também quem puder ir a Roma, até meia hora de Roma, subir até o Borgo Laudato Si. Finalmente, nós nos encontramos também com o Papa Leão XIV, isso foi na sexta-feira. Eu fui, além de ser reitor da PUC, presidente da UDUCAL, que é a Organização das Universidades Latino-Americanas, da América Latina e Caribe, eu também estou como vice-presidente da RUC, Rede de Universidades pelo Cuidado da Casa Comum, uma rede extraordinária, porque não são universidades católicas, a maioria são universidades públicas. Inclusive, a nossa presidente é uma reitora de universidade pública. E todos convencidos e muito engajados nessa questão socioambiental. Então fui até lá e nós fizemos reuniões e conversamos com o Papa. Estivemos com o Papa, ele nos recebeu e nos deu uma mensagem muito bonita, muito carinhosa, mas que eu quero trazer para vocês e concluo a minha fala com essa palavra do Papa, Leão XIV. Ele centrou muito sobre a essência do papel formativo. Nós temos que formar as pessoas, né? A formação é fundamental. Então, a partir dessas palavras, dessa perspectiva, cada um poderia se perguntar qual é o compromisso assumido para interceptar as necessidades mais urgentes? Qual o esforço para construir pontes de diálogo, de paz, também dentro da comunidade docente? Né? Qual a capacidade de superar preconceitos e visões limitadas? Qual a abertura dos processos de coaprendizagem? Qual o esforço de ir ao encontro e responder às necessidades dos mais frágeis, pobres e excluídos? Tudo isso são perguntas que o Papa nos faz, né? Nos coloca numa dimensão de compromisso com a formação das pessoas, que é fundamental, a formação das novas lideranças, para que elas possam dar continuidade a esse trabalho a longo prazo, médio e longo prazo. Finalmente, aqui na PUC, instituição sede da SDSN no Brasil, e isso nos orgulha muito. Esse nosso metaprojeto Amazonizar, que é um projeto estruturante da universidade, junto com o ProEx, de PG, pós-graduação da nossa universidade, tem ações concretas, como em Cachoeira do Arari, a Ilha do Marajó, onde nós temos um vínculo com o Museu do Marajó, recuperamos a cultura local e buscamos unir a cultura com a sustentabilidade. Né? Esse evento também ele é sediado na nossa Casa Comum. A Casa Comum é uma casa mesmo, uma casinha de madeira, toda sustentável, que está se tornando assim engraçado.
o coração da universidade é a capela, né? Porque é a Universidade Católica. Mas a Casa Comum está sendo como o pulmão da universidade, está fazendo respirar a universidade, essa casa de madeira, esse lugar de encontro, está fazendo a universidade respirar de forma interdisciplinar. Então, é uma estação de ecologia integral, não é? O Jeffrey Sachs esteve, a Emma também esteve, visitaram a casa, não é? E é um lugar muito bonito, muito simbólico, significativo e emblemático para nós. E esse lugar deve iluminar os caminhos de um futuro resiliente na Amazônia, amazonizar, não é? E unir o conhecimento científico do SPA e a sabedoria dos conhecimentos indígenas e locais, promovendo assim a inclusão e a esperança. Então eu quero concluir com essa palavra e contar uma anedota, se vocês me permitem, rapidíssima. Aqui na universidade, certa vez, alguém escreveu universidade, não com S, mas com C, universidade. E ao invés de se corrigir, até, né, às vezes existe uma postura assim, um pouco arrogante, ao contrário, se encontrou nessa expressão todo o sentido da universidade. A universidade é lugar de cidadania. Então, eu fico muito feliz de estar participando deste evento, porque nós estamos falando de cidades sustentáveis na Amazônia, e as cidades, a cidadania tem que ser ativada definitivamente nesse tema. Muito obrigado a todos pela escuta, que sejamos todos felizes e fico muito honrado mais uma vez de estar na presença de todos vocês e de fazer parte desse grande esforço e dessa aventura maravilhosa que é lutar por esse grande ideal, a sustentabilidade do nosso planeta. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Padre Adrian. Realmente inspiradora a sua fala. And thank you for bringing us also the message from Pope Leo. I think it's inspirational what's going on right now in the Vatican, and it's inspiration for all of us. Thank you very much. I would like also to now to give the floor to Carlos Nobre, our chair of the science panel, co-chair of our science panel of the Amazon. You all know Carlos very well. He's a fantastic scientist, well-known member of, I cannot repeat all the numerous academies of science he belongs to, but I think the most important thing from us is the fact that he chairs our science panel of the Amazon, and he's been inspiration in the work that we've been doing. Without much ado, Carlos, you have the floor. Muito obrigado. Thank you very much. Good morning, buenos dias, bom dia. Eu vou falar em português, por favor, me permitam. Agora, no painel científico da Amazônia, a gente já regularizou as 3 línguas, português, espanhol e inglês. Todos falamos as 3 línguas. Mas muito obrigado, Emma, e eu quero parabenizar muito esse informe, esse policy brief de cidades sustentáveis para toda a Amazônia. Deixa eu dizer por quê. Quando a gente vai 50 anos atrás, o desmatamento na Amazônia era 0,5%. Hoje já está 17%, 18%. E também a urbanização. Naquela época, a Amazônia tinha 15% da população de hoje, muito distribuída também no setor rural, nas florestas, os povos indígenas, comunidades locais. Mas aí veio aquela iniciativa, começou no Brasil, mas também na maioria dos países amazônicos, de acabar com a floresta. E também isso trouxe milhões e milhões e milhões de pessoas para a Amazônia, e um grande número foi para as cidades. 74%, 75% da população de toda a Amazônia hoje é urbana. E aí, o que aconteceu nas cidades? Aconteceu nas cidades, infelizmente, um desenvolvimento de urbanização muito parecido com o resto do Brasil e da maioria dos países da América do Sul e da Amazônia, que é uma urbanização que você remove toda a vegetação. Você tira a vegetação, tira as florestas, tira tudo e constrói casas, edifícios,
Então, já praticamente não tem. Uma grande parte das cidades amazônicas são assim. E isso é verdade na maioria dos países da América do Sul, principalmente do Brasil. Então, é muito perigoso o que foi feito. Por quê? Porque na hora que a vegetação foi removida, onde moram a maioria das populações, principalmente as populações mais pobres, e também um outro dado desse desenvolvimento capitalista da Amazônia por 50 anos é que as populações da Amazônia são as mais pobres e as em piores condições de todos os países amazônicos. E aí também o que foi nas cidades? Tiraram toda a vegetação, aí os eventos extremos explodiram, chuvas muito fortes, criando inundações, alagamentos, ondas de calor. Olha, tirar a floresta está levando a um número gigantesco de mortes no mundo inteiro. Um estudo recente mostrou 28 mil mortes pelas ondas de calor por tirar a floresta. Mais de 3 mil aqui na Amazônia e em outras florestas aí da América do Sul e Central. E também a, você aumenta a temperatura, você também, é o que eu falei, quando chove muito, é uma situação muito grave. Isso está acontecendo na maioria das cidades dos países da América do Sul, especialmente do Brasil. E na Amazônia toda. Todas as cidades da Amazônia, mais de 1.000 cidades, vivem essa incerteza. E também, cidades amazônicas são as que menos processam o saneamento. É gravíssimo. Por exemplo, a cidade de Manaus, poucos pontos percentuais de saneamento processado. Ali, o saneamento ali no Rio Negro e também no Rio Amazonas torna a qualidade da água terrível, prejudica demais a biodiversidade aquática também. Então, isso é só para mencionar quão importante está sendo esse policy brief na maneira de buscar soluções rapidamente para todos esses problemas, inclusive com uma mega restauração florestal de todas as cidades amazônicas, com proteção, realmente não permitir mais o saneamento ser jogado nos rios. E também, um outro ponto muito importante, o último ponto que eu quero falar aqui, é que em 2023, o painel científico para a Amazônia lançou lá na COP28 um dos policy briefs, foi um que mostrou que a economia da Amazônia ela deve se tornar o que nós demos o nome de sócio-bioeconomia de saudáveis florestas em pé e rios fluindo. E várias atividades do painel estão nessa direção, inclusive o relatório que vai ser lançado na COP30, né, da conectividade ecológica e sociocultural de toda a Amazônia. Também, importantíssimo, essa sociobioeconomia de florestas em pé e rios fluindo, e é muito importante esse policy brief, vocês também trataram muito bem dessa questão de como melhorar muito a economia de todas as cidades amazônicas. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns, e vamos firmes agora, próximos estudos, white papers, policy briefs, vamos realmente começar a olhar maneiras efetivas de implementar essa nova socioeconomia e de causar uma gigantesca restauração do bioma amazônico nas cidades também. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Carlos, e muito obrigada por lembrar os policybriefs que já trabalharam nesse tema e particularmente to advance social bioeconomy as one of the dimensions of the transformative models that we have to advance to conserve and sustain the Amazon. Thank you very much. So I think our secretary has not joined us yet, so we'll accommodate to his schedule. And in the meantime, we'll start with the presentation of the policy brief
we are very fortunate to have here with us two of the lead authors, Ana Duran, who is a designer and urban planner from Quito, and she's been taught in, I'm not going to get too long in the introductions because we have a limited time. She's taught in many universities, including the Catholic University of Ecuador, Harvard, Pratt, Columbia, University of Michigan, etc. But more importantly, she's a distinguished member of our panel. So Sandra Costa is also another lead author of this fantastic policy brief. She is an associate professor at the University of Valley to Paraíba, and she has a tremendous experience on urban and regional planning, particularly with focus on urban space and urban planning, and has conducted for over 10 years research on small towns in the Amazon River Delta. So my understanding is that Anna will join us first, and then will be Sandra. So Anna, you got the floor. Thank you, dear Emma. I was thinking that if possible, it would be nice to begin with Sandra's map so that we get a sense of the current condition of urbanization in Amazonia, and then we'll jump into the quote unquote solutions that we're proposing. Excellent. Okay, let's go ahead. Thank you so much. Thank you, Ana. Thank you, Emma. Thank you, everybody. Vou falar em português. It's easier. Foi um grande desafio o processo de construção desse policy brief tão magnificamente conduzido por Ana, né? Então tem que falar de maneira bem explícita o quanto que a Ana teve uma dedicação fantástica nessa construção. Uma das coisas que primeiro nos moveu foi tentar compreender de que urbano nós estávamos falando, que cidades são essas. Então, a gente teve uma necessidade de construir um material cartográfico para nos dar condições de entender algumas questões bastante básicas. Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide. Estão vendo? Não. Não, né? Sim. Espera um pouquinho. Então, ok. Sim. Então, como eu comentei, né, foi um grande desafio, a Ana com a sua liderança o tempo inteiro, e essa mulher ela é extraordinária porque ela faz 200 milhões de coisas ao mesmo tempo, como muitas de nós, né, mulheres fazemos, mas a Ana conseguiu conduzir a construção desse trabalho de maneira fantástica. Então, o primeiro material que a gente conseguiu construir foi esse mapa com a distribuição das cidades na Amazônia, um grande trabalho, porque esse realmente é um problema quando a gente fala de Amazônia, é a ausência de um banco de dados único que possa ser consultado tranquilamente por todos. Então, houve um trabalho muito grande de garimpo dessas informações, mas conseguimos chegar nesse mapa que nos dá uma informação no primeiro momento binária, como a gente comenta no Policy Brief, né? Ou seja, aqui estão as cidades, aqui está a área rural, mas só que quem conhece a Amazônia sabe que não é assim que essas relações se estabelecem, né? O espaço é híbrido, o urbano está dentro do rural, o rural está dentro do urbano, mas o que chama atenção nesse enorme espaço é a predominância. Isso aqui é só para uma pequena brincadeira para mostrar que esses espaços eles são híbridos, né, especificamente, mas uma das coisas que chama atenção é a quantidade de pequenas cidades, né? Considerando toda a área do bioma amazônico, 90% dessas cidades possuem menos de 50 mil habitantes, especificamente cidades pequenas, muito pequenas, com menos de 5 mil habitantes, há também um domínio nesse espaço, e são cidades que, como a gente vai observar e na fala da Ana, que possuem uma série de problemas, mas elas também são extremamente importantes para a manutenção das conexões existentes. Então, a gente tem desde cidades enormes como Belém, Manaus, né, e Quito, por exemplo, a gente também tem
cidades muito pequenas, como Inhamundá, no estado do Amazonas. Eu esqueci o nome dessa cidade, na Colômbia, e são cidades realmente que nos ajudam a entender o quanto que essas cidades elas devem ser tratadas como importantes centros de conexão nesse grande espaço, né? Então, uma cidade que eu trabalho já há muitos anos, que é Afuá, que fica na ilha de Marajó, que é uma cidade que ela é sim um exemplo de sustentabilidade, porque é uma cidade que consegue se mover apenas por bicicletas ou obviamente, né, por meio das pernas dos moradores, mas é uma cidade que a gente tem muito que aprender com essas pequenas cidades, por isso que eu trouxe esse exemplo. Uma das coisas que a Ana comenta muito também, que ela é uma questão muito importante que a Ana traz, é a relação dessas cidades com a população indígena. É, dentro desses espaços indígenas especificamente, a gente tem uma quantidade muito pequena de cidades, mas nas bordas dessas áreas indígenas, a gente tem uma quantidade muito maior de cidades. Então, é uma cultura que tem que ser um modo de fazer, um modo de viver que precisa ser realmente considerado nesse processo. Aqui, só para a gente perceber a quantidade de áreas protegidas que existem nessa região e a quantidade de cidades também existentes nesse espaço, aqui, de uma maneira geral, considerando todas as áreas protegidas, que foram definidas no nível nacional, regional, e também local. Né? Então, esse espaço nos dá uma certa esperança, porque são áreas que estão ainda bastante protegidas em todos os sentidos, mas que podem fornecer possibilidades de sobrevivência para essa população, e um caminho, inclusive, que a gente apresenta nesse policy brief, é a necessidade de a gente captar esse potencial por meio da formação de hubs, né? Isso é uma coisa que a gente traz no Policy Brief, e um exemplo é a quantidade de universidades que existem dentro desse espaço amazônico, e sim, a gente pode pensar nessa conexão para pensar modos que sejam realmente sustentáveis, não apenas de vida, mas de economia para esse espaço. Eu fui bastante breve, porque eu sei que a gente tem pouco tempo para isso, mas eu quero deixar claro aqui o prazer enorme que foi compartilhar esse trabalho com a Ana, né? Me sinto muito honrada de poder dar essa contribuição à minha região, quer dizer, a minha região que eu digo porque eu já me considero Amazônia, com meus 18 anos de trabalho dentro dessa região, e um prazer enorme o Science Panel ter me convidado a participar desse processo de construção. Muito obrigada. Muito obrigada. E um prazer. It's very nice to see, Sandra, the enormous level of small cities which there are in the Amazon. I mean, we all know about the bigger cities, but obviously there is a tremendous universe of smaller cities and towns that are inspirational in order to, the solutions that could provide to conserve the forest and advance sustainable development. Thank you very much. I'd like to acknowledge that our secretary, Adalberto Maluf, has joined us. Welcome to our dialogue, and we'll give you the floor for the keynote speech after we hear from Ana. Ana, you have the floor. Thank you, dear Emma. Thank you, Carlos, for your trust, and thank you so much, Sandra. It's been a true pleasure working with you. Sandra's maps are unbelievable, and she has an ability to manage immense quantities of data. I think that those maps that are correlating universities and institutions are going to be very important for planners as we start linking them to forest economies that are already there, like in the reservas extractivistas, the indigenous reserves, and so forth. And I hope that contributes to planners in municipalities all over the Amazon to start building these socio-bioeconomies that Carlos shared with us and explained so beautifully. But we believe in that project of the Science Panel for the Amazon and are trying to support it from the perspective of urbanization and the study of these incredibly complex organisms that cities are. Cities have been, are, and will remain extremely complex socio-ecological constructions that are hard to tackle. But what we knew with Sandra and with all our co-authors
is that there's an evidence is accumulating to demonstrate that in indigenous territories and also forest-based economies like the reservas extractivistas in Brazil, the forest remains alive and healthy. There is a degree of deforestation, but compared to adjacent areas is minimum, and you see this very clearly as you look, at the reserves through Google Maps. And what's unbelievable is to discover that the systems of settlement of indigenous communities, for example, are still alive and are based on these incredible cells of the Maloca, the collective home, the Aja in the case of the Achuar systems that were so beautifully described by Descola in 1984. And he described this as the society of nature. I like to call it the community of nature. And forest peoples are calling it different things like the social forest. But what they're talking about is not about an anthropocentric hierarchical system in which man is at the top of a hierarchy in nature, but really human beings are just one more species in a relational, mutualistic, and reciprocal system in which everyone participates, animals, plants, tangible and intangible beings of the forest. So you see this basic unit of planning, and you wonder whether this could become the basic unit of planning in cities and their perimeters today. And we strongly believe that it can, and that this is the foundation of a future socio-bioeconomy, because each one of these polycultures has between 50 and 75 useful, quote unquote, useful. I don't want to desacralize, this is very sacred to the Achuar, and I want to respect that. But all these useful species that could potentially provide fibers for a new fashion economy, oils, it can provide construction materials, incredible medicinal plants, and so on and so forth. I mean, thousands of potential bioproducts that are waiting to be invented and patented in a fair and just way. And what's interesting is also to look at, this is Fernando Wambutsereke, one of our co-authors, who drew how the Shuar system, for example, the Shuar and the Achuar and the Wampis and the Awarjun and other groups in northern Peru are related and have been in this area for thousands of years, and how they have adapted their traditional system to the highway condition. It is very interesting because it always has a cocha or an ojo de agua, some sort of a stream. It has the collective house, it has the aja, the managed forest, and it's like this basic unit of planning repeats itself, starts gravitating towards the highway. There's the cancha there, which is also a very important place for gathering and a very important political place. And it's just fascinating to see how this indigenous world is active and alive and adapting to new and very challenging conditions. Even like the city of Sao Paulo, where you see the Tupi-Guarani reserve, maintaining a very similar system with this basic unit of cultivated and managed forest, even in the midst of an advancing peri-urban area and eventually the urban pressure, the real estate pressure. And how they manage to conserve this is pretty unbelievable. And you see it everywhere. You see it in Puyo, for example, in the Ecuadorian Piedmont. The peri-urban areas still keep chacras and become maybe more commercial with cacao, with coffee, with the items that are coveted in the global markets. And this one that was shared to us by Sandra, who's been studying how, for example, the acai forests are also growing in peri-urban areas in, I believe, Afua in this case. But we've been looking also at the ancestral cities of the Amazon, at least those that are acknowledged now by Amazonian archaeologists as highly complex society, I would say civilizations in their own right. Like, for example, the whole hydraulic complex that Clark Erickson has been describing for the Baures, and that now Prumers and others have been describing as well in terms of the massive cities that have been found in the Beni in Bolivia, and how they transformed these immense landscapes that could support these systems, and even, the transportation systems that were being used that are incredibly well adapted to the savannas in the case of Bolivia. And then we have the work by the Xinguanos and the Heckenberger in the Upper Xingu, which is also incredible because it shows you the urban nuclei that, almost like these small cities that Sandra is studying today in these new adapted forms that are based on the production of terra preta and terra morena
and always have this highly agroecological component to them. And the chakra, this incredible agro biodiverse polycultural system that Lewis describes as having been planted all over the Amazon. And of course, animals are a very important member of this community of nature. And you see it alive everywhere. These pictures were taken in the Napo among the Quichua. And this is one of the oldest city that Amazonian archaeologists have found in the Amazon, which actually happens to be in my country, and in Shuar territory, which is fascinating. And they're realizing that these clusters are ginormous, and they always remain. The pattern that you see, the underlying logic of the pattern in Amazonia, is that it tends to be dispersed but highly interconnected, and that the separation between urban and rural never happened. The separation between culture and nature here never happened. And Prumers talks about these cities, comparing them to the Maya cities, and I sort of agree, because this pattern is very different from the one that you see in the Xingu and very different from the one that you see in the Beni, and it actually is closer to the one that you see in the Maya world, which is also a forested polycultural world. And I think that archaeologists have to start working now between Mesoamerica and South America to figure out these interconnections. But this is a very long history that spans, back to here we have Valdivia, 3,000 to 5,000 years ago, Las Vegas, 6,000, 9,000 years ago. And why do I show this? Because it basically is demonstrating that the oldest vertical and horizontal archipelagos of South America actually belong to the formative period. This is a 9,000-year history, and it's quite exciting and quite fascinating. And this is like Santa Ana, La Florida, which is almost like a proto-Chachapoyas. And, in Jaén, they're also finding these like super old cities, and we're realizing that urbanization in Amazonia has quite a long history of at least 4,000 to 5,000 years if we go to the oldest patterns of Santa Ana and La Florida, where cacao was cultivated. But in terms of bringing sorry to interrupt you, Ana, but we have 2 minutes. We are behind. These are my last two. In terms of like what are we proposing inspired by indigenous urban history, is we need to really regreen and rewild our city. We have lots of empty lots in our cities in Amazonia and circulation artists. In terms of energy, we need to think in terms of decentralized, because these are dispersed settlements, decentralized micro and meso infrastructures. We have photovoltaics, biophotovoltaics, biodigesters that have to be adapted to tropical biomass, geothermal in the Piedmont, small-scale hydroelectric turbines. All of these are low-impact, low-carbon systems to provide electricity to our communities in Amazonia. In terms of water management, we can have nature-based solutions like biofilters and swales and other green infrastructures based on the chakra that can build the polycultural agroecology and agroforestry of the future, biocorridors. In terms of transportation, we need to focus on the fluvial and the vehicles, clean vehicles for this fluvial system. But where needed, we can have elevated rails and cable car systems. And we need to focus on local roads, not export corridors in the future. In terms of the cities, the urban roads and the avenues can become like edible forest corridors and biocorridors. In terms of waste management, we really need to focus on recycling and upcycling products, composting. There's a lot of organic matter that we can use to compost, like Amazonians have been doing for thousands of years. Biocharring, we need to learn from them, create modern terra preta, modern terra morena, and also generate energy with the sludge. Highways already provide access to markets, and they offer the possibility of designing and developing the logistical corridors that are needed for the socio-bioeconomies and that can be very well adapted to poly-value chains. We cannot keep talking in terms of mono-value chains, and their polycultures, of course. We have urban, peri-urban chakras. Cities can be hubs for innovation of this new economic model. And as Carlos mentioned as well, we need to start thinking also in terms of the economy of forest remediation and ecological restoration. And just to wrap up, because images help us communicate, we need to learn from the floating ideologies, epistemologies of Amazonia, and to think in terms of our future dispersed micro-infrastructure, in terms of floating micro-infrastructures, elevated and terra firme
infrastructures. We have to reimagine the roads and the avenues of our cities to be these like, you know, these forests, these edible forests. We have to start regreening our public spaces, our avenues, our roads, even in highly industrial cities in the Amazon, thinking like Amazonians that this can be, as my students say, fruity cities. And, we have a lot of work to do just in terms of remediating, using nature-based solution like biofilters with local, and there are some also introduced species that are very useful in the process of remediation of, toxic elements that we have contaminated the Amazon with, and recovering also the bioarchitectures of Amazonia. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, both Sandra and Anna, for your presentation. This obviously is a fantastic work, needs a lot more time, and but I'm glad we managed to accommodate the presentation now. Let me now, I'm honored to give the floor now to Adalberto Maluf, National Secretary of Urban Environment and Water Resources for the Ministry of Environment and Climate Change of Brazil. He is a distinguished leader in this field, co-chair of the Clean Air and Climate Coalition from UNEP, and he has a long tradition of work in energy and climate change. Adalberto Maluf, you have the floor. Thank you. Thank you, Emma. Well, I don't see my video here. I'm not sure if anything wrong here with my video. Can you all see me? Can you hear and see me? We can hear you very well, but we would love to see you. Well, because I don't have the camera. Maybe perhaps I have joined the wrong link. Not as a speaker. Maybe. Yes, Mr. Adalberto, I believe you entered the regular link and I promoted you to be able to speak here, but then I think the video is not showing. Yes, there is a specific speaker Can link. can you send him the link, Isabella? Yes. Okay, I'll get out and go back. So maybe perhaps if you can pass the next one, I'll be back. Okay. Shall we? Let's see if we can wait a couple of minutes. If not, we'll move. He's there. Great. Okay. Thank you. Thank you, Isabella. Thank you. Sorry, I'm here at the Summit of Mayors for the 640 COP30. So it has been challenging to move around all the different things. But well, first of all, just to say how happy we are, to see the scientific reports. We know that to do public policies based on science, based on evidence, we need to have detailed studies. We need to get closer, get the science closer to people's life. This is one of the priorities of Brazilian COP presidency. Of course, strengthening multilateralism, accelerate the actions of the Paris Agreement, but especially get these difficult debates to be closer to people's life, especially when we see on the Amazon, a region that has been suffering from extreme weather events. Data and science have been telling us what has really happened and how it's happening. But at the same time, it hasn't been easy, especially to talk to the 30 million Brazilians that live in the Amazon, or the 50 million that live in the 8 countries that the Amazon bases. The importance that we integrate public policies on the territory in a way to use nature-based solution and urban trees and the land zoning and everything at a more effective way. We since the beginning, when we started doing our national strategy for climate mitigation and adaptation, later we did the sectoral programs, 16 adaptation plans, water, different areas, 7 mitigation plans.
we realized that we needed something on the ground to make it more operational, the work led by the cities. So initially we did a lot of studies and surveys. I think George Abraham probably going to talk a little bit about how we measure the ODS in the cities. We're going to launch at COP30 also with EDF a specific report on air quality for the Amazon cities. Also with MapBiomas, we have been using the satellites and the land use chains to really understand a little bit more of the dynamics of air quality, fires, and the impact. It's very sad, I think, for all of us that, especially in the case of Brazil, the most polluted cities of Brazil are in the Amazon. So most of the children growing up at the Amazon cities, and of course not all of them, but a big range where deforestation, the fires are, they will grow up with health problems just because during their early childhood they had to live in the Amazon throughout these fires and this process. So after doing some of these surveys, these studies, we also launched it here at the VC40 Summit of Mayors 2 days ago, best practice of sustainable development for Amazon cities. Out of 90 cases, we selected 18 in different areas, which would help cities to understand what type of best practice they could move or not. And we created this bank of projects so that the cities would register their projects, nature-based solution, urban trees, low carbon technologies, waste, circular economy. So that with this group of projects, we have 324 projects already registered, almost 16.6 billion. Now we have this evaluation on the quality of the projects, where these projects are, if they need more technical assistance, or they are ready to and bankable to go and get the funding to help. So together with this bank of projects, then we saw that most of the Amazon cities, especially the most vulnerable ones, Brazil has a list of almost 2,000 cities that are most vulnerable for the impact of climate change. We realized that these cities were the cities that didn't have any financial capacity to get funded. So they're CAPAG, which is how we call the capacity for get funded by the cities. Most of them are C, D, and E. So they were not allowed to get funding from public banks and other institutions. So we created a new proposal. We also gonna launch at COP30 a new report on funding opportunities for Brazilian cities, focusing also on the Amazon cities one. And we have a proposal at the Council of the Federation to change and create some special permits that these cities could get funded. We changed the climate fund in the beginning of the year so that the climate fund could finance cities directly for the first time. We had 3.5 billion reais separated only for cities. Just this year, cities applied for more than 7 billion, which shows there's a huge demand from cities to do. And most of the projects are in the areas of the Green Resilient Cities program, so nature-based solution, urban agriculture, sustainable transportation, waste. So it was good to see that there's a huge demand. Most of these cities have understood the importance of integrating not only the intersectoral approach, but especially the multi-level approach. On the Adapt Cities program, we had the governors to bring the cities to our national program. So creating this multi-governance structure, that the different ministers, they all integrate their policies, the states, the cities, civil society, so that we could all work together to deliver some of these difficult issues. And of course, having science studies and supporting us in this process is almost mandatory, not only to be able to do the right public policy, but especially to get the normal citizen on our side. So we're very happy, I still couldn't see all the report because it's so dense, so many things, but it was so nice to see some of these maps and this information. And I hope somehow that we can get science closer to people's life, translate it so that it's easier for people to understand. We are launching at COP30 what we're calling Mutirão contra o Calor Extremo, like Beat the Heat. We're going to unify
almost 80 institutions. We already have 150 cities applying to launch at COP, in which we plan to do modeling for extreme heat and a list of suggestions of nature-based solution, arborization, land use policies and things, passive design, on how to prepare the cities for these extreme weather events. So I think we all face a very challenging momentum geopolitically, but at the end, the implementation of the climate policy, not only the strategic, the operational level, we need the mayors to be on the front run, and we need the mayors to take accountability for this action. So I think that's what we plan to do, and I really praise the studies and the scientific reports so that it would help us to get the mayors on board more and more for this policy. Thank you. Thank you very much, Secretary Malufy. It's been fantastic what you share with us, so much initiatives that the government is advancing, and also remind us the importance of also financing and the access to financing for the cities, if we're talking particularly of very small cities and towns. So thank you very much, and it's fantastic that you accommodate, given that I know that the leaders, the local leaders forum is very active right now, and thank you for joining us. I think we should organize a dialogue more bilaterally with you, with the authors, and make perhaps a presentation with your team on some of the findings of and the work that is undergone under the policy brief. Thank you so much. Okay, we are running very short of time, so I am going to ask Jorge Abraham so please, if he can, and I know he can do it because he knows this area very well. George is the president and CEO of the Instituto Cidades Sustentáveis, so I will ask him to be as brief as possible in the presentation so we can move very quickly to a sort of round of the panelists. Thank you so much. Jorge? Ok, obrigado, Ana. Obrigado, Ema. Dizer que é um prazer estar aqui, Ema. Agradecer o convite a você, Isabela, SDSN, e cumprimentar todos os companheiros e companheiras de painel aqui e a quem nos assiste. Eu só queria, de alguma forma, reforçar a quem nos assiste especialmente. Não é que eu acho que a gente vem num processo de décadas de ganho de consciência em relação a esses temas do clima que acabam aterrissando num acordo global com 196 países, que é muito importante há 10 anos atrás. A gente sabe que os avanços não estão vindo, digamos, nas medidas que são necessárias, e uma COP como essa nossa aqui, a gente sempre tem a esperança de que ela na verdade, estimule e acelere e dê velocidade e escala aos processos. A gente sabe que os desafios dessa COP estão no aumento da ambição dos países, e tem países já que estão respondendo a isso de uma maneira bastante interessante. A gente tem um desafio que é a ideia de trazer uma ética para as discussões, a questão do balanço ético global, de que as tomadas de decisão tenham componentes que vão além de questões especificamente emergenciais e que tragam a questão da justiça climática, da transição justa para dentro das tomadas de decisão, o que é uma visão muito interessante e importante para a discussão nessa COP. Nós temos a questão da discussão do financiamento climático, que é fundamental, nós sabemos, e por fim, a questão e a necessidade da gente estar acelerando a mitigação e a adaptação. E é aí que eu acho que as cidades entram com um processo muito importante de atuação como atores que elas são dentro de tudo isso. E aí eu queria compartilhar com vocês, e vou compartilhar aqui uma breve apresentação, vou passar rapidamente para que vocês vejam um pouco desse trabalho que, de alguma forma, nós estamos tentando fazer aqui dentro do Instituto, Instituto de Cidades Sustentáveis. Vocês estão vendo? Estamos vendo, Jorge. Sim. Ótimo. Sim. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente, de alguma maneira,
tentar trazer para vocês aqui. Eu estou assim só com uma dificuldade aqui na. Só dizer assim, o Instituto tem trabalhado com essa ideia de ter um diagnóstico da cidade, de contribuir com a transformação da cidade e na ideia de avaliar o progresso, monitoramento dessas agendas. Para isso, a gente desenvolveu uma ferramenta junto com a metodologia da SDSN, que foi fundamental para que a gente olhasse as cidades do Brasil de uma forma geral. E a gente levantou 100 indicadores no país, distribuiu nos 17 ODS e tirou um indicador que a gente consegue medir as 5.570 cidades brasileiras, que aparecem dessa forma aqui que eu estou mostrando. Se qualquer consulta, isso é algo que é gratuito o acesso, qualquer pessoa e a sociedade pode acessar, e nós conseguimos enxergar as cidades dessa maneira, onde o vermelho mostra os maiores desafios e o verde os desafios já mais avançados. Essa é a cidade de Belém, onde nós temos a COP, e vocês imaginem, a cidade de Belém, ela está como a 5.351, colocada nesse ponto, entre as 5.570 cidades. Ela está entre as 10 cidades com menor nível de desenvolvimento sustentável, mas mostra aqui os desafios que ela pode ter. Cada cidade tem os 100 indicadores, esses 100 indicadores a gente pode verificar como eles estão para ver o desafio que as cidades têm e a implementação de investimentos e políticas públicas. Nós podemos tirar quais são as melhores cidades e piores colocadas nesse nível de desenvolvimento, de uma maneira geral, para estimular que cada uma aprenda com outras de uma maneira geral, e a gente tem tentado estimular entre as cidades de grandes, médio e pequeno portes. E essa aqui é uma visão do Brasil. E o Brasil tem uma visão em que a gente pode observar que as cidades com menor nível de desenvolvimento, a diferença, a desigualdade territorial no país. Não é? As cidades da Amazônia aparecem como as cidades com menor nível de desenvolvimento sustentável, e a partir daí nós podemos tentar entender o porquê dessas questões. Adalberto citou isso, Carlos Nobre citou isso também em relação às cidades, ao nível de desenvolvimento, e o índice confirma essas questões em 100 indicadores públicos. E aqui eu queria entrar mais na Amazônia em si. A partir desses dados, nós conseguimos ver como é que são as cidades da Amazônia. Das 100 cidades piores colocadas no índice, 75 estão na Amazônia. E isso é um problema em que a gente deve, portanto, tentar trabalhar e avançar nesse processo. E foi objeto de um projeto junto com o Ministério do Meio Ambiente. Adalberto também liderou isso dentro do Ministério do Meio Ambiente, junto com a Universidade de Brasília. O entendimento de como essas cidades, um estudo mais aprofundado de como essas cidades estão. E aí surgiu o Atlas de Desenvolvimento Sustentável nas cidades da Amazônia. Eu não tenho tempo aqui de detalhar isso, mas é só falar para vocês que isso tudo está disponível, né, no site do Instituto Cidades Sustentáveis, no Ministério do Meio Ambiente, na Universidade de Brasília, é só acessar. Mas esse Atlas, ele traz questões como essas. A gente conseguir enxergar cidades da Amazônia e comparar os estados da Amazônia, como eles estão, por exemplo, no nível de desenvolvimento sustentável geral. Mas a gente pode também verificar, e aqui é um outro dado, como é que está a questão, por exemplo, da água potável e do saneamento nas cidades desses estados. E aqui é a média, na verdade, das cidades de cada um dos estados, e a gente pode ver os desafios que os estados têm nesse sentido de uma forma geral. Outro indicador como exemplo, áreas florestais e naturais por habitante. A gente observa aqui, inclusive, as fronteiras de desmatamento aparecem claramente quando a gente observa esse indicador de uma forma geral. E, por fim, aqui eu estou trazendo uma questão do ODS 16, o olhar de um ODS, que é o de paz, justiça e instituições eficazes. A gente tentou mapear os 16 ODS e os 100 indicadores dessas cidades da Amazônia. Isso tudo está disponível dessa maneira para que a gente possa, de alguma forma, avançar. Bom, em relação à COP, caminhando para o fim, nós estamos
fazendo um compromisso das cidades para enfrentar a emergência climática, é uma ideia desse mutirão das ações das cidades pelo clima nas cidades. Nós estamos estimulando as cidades nessa direção e desenvolvemos 10 ações para enfrentar a emergência climática nas cidades, como uma ideia de orientação para que as cidades possam estar avançando, evidentemente, cada uma dentro da sua tipologia, mas aqui estão o que a gente entende, discutimos com os especialistas, as 10 questões principais para as cidades estarem avançando. A partir também do índice de desenvolvimento, e chegando aqui no fim desse processo, nós desenvolvemos relatórios locais voluntários das cidades numa parceria com a Caixa. E desenvolvemos 50 relatórios. Uma das cidades, estimulamos os relatórios locais voluntários, a partir do índice de desenvolvimento. O Manaus fez o seu relatório local voluntário e se propôs a melhorar 10 pontos, o que não é pouca coisa, levaria Manaus a um nível alto de desenvolvimento na gestão do atual prefeito. Eles estiveram recentemente, há um mês atrás, num fórum nosso que a gente desenvolveu e eles se comprometeram a isso. O relatório traz uma visão de passado, uma visão de presente e projeta uma visão de futuro da cidade de uma maneira geral e também estimula boas práticas. Esse relatório, na verdade, ele acabou levando o Brasil a ficar, de uma certa maneira, com a seu país com o maior número de cidades com relatórios locais voluntários no mundo, o que permitiu que a gente conseguisse avançar muito nessa direção. E eu finalizo dizendo assim, esses dados nós estamos pretendendo no próximo ano levar como grandes desafios dos estados, porque nós vamos ter eleições no Brasil e é muito importante que os estados debatam os desafios que estão ocorrendo dentro das cidades. Então nós estamos fazendo um compilado de todas essas questões dos estados, quais são os desafios prioritários para qualificar o debate eleitoral no ano que vem, que ocorrerá aqui no Brasil com a eleição de governadores nos estados e a gente pretende contribuir com esses subsídios. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Jorge. That's a very rich, obviously, work that you've been doing, and there's a lot to share. And I think we should organize even more dialogues around the work that you and others that have presented here. We are really running short of time, and so we won't be able to have the panel as we would have liked as structured with questions. So what I would suggest is that we move and we ask financing is being a major issue that is being raised in the discussions. So we're very fortunate that we have two representatives of multilateral and national development banks with us. So I'm very happy that, so I will ask, perhaps we start with Anna, that from BNDES, that she can give us a little bit of a sense of how BNDES sees this agenda. And then I will ask our colleague from the IDB to join us after that. Anna. Thank you. Obrigada, vou falar em português. Boa tarde, já é boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer, Emma, a oportunidade de estar apresentando o BNDES aqui. Eu vou, então, compartilhar uma apresentação. Vocês estão vendo? Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser bastante rápida, tá? Para a gente poder aí aproveitar. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente saber que o BNDES não tem agência. Então, para a gente chegar nessas pequenas cidades, que é uma preocupação, principalmente nas regiões que tem a questão regional aí como um fator, como o Norte e o Nordeste, a gente precisa dos nossos agentes financeiros. Então, trabalhar em parceria é fundamental para o BNDES. Então, a gente normalmente trabalha para o público e para o privado, aqueles de maior porte trabalham diretamente com a gente, os de menor porte, a gente trabalha a partir de agentes financeiros. Nós temos mais de 90 agentes financeiros credenciados, desde cooperativas de crédito até bancos de montadora, bancos mais tradicionais, Banco do Brasil, BNB. Então é importante isso como uma forma da gente chegar e atuar nessas cidades pequenas, além dos problemas que o próprio secretariado Alberto trouxe, que são de outra monta, que é a capacidade desses entes pegarem crédito. Tá? E aí eu acho que, de fato, é uma política pública e a gente sempre trabalha no âmbito da política pública, porque o financiamento sozinho não resolve.
Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente separa as cidades em porte para que possa organizar melhor a demanda. Direto, a gente trabalha com cidades a partir de 100 mil habitantes, dada a nossa capacidade operacional, e as operações indiretas com menos de 100 mil habitantes. Claro que uma cidade de 200 mil habitantes que queira fazer uma operação indireta não tem problema nenhum. Tá? Esse meio aqui, a gente inclusive divide porque a gente quer mais mesmo, um número maior de entes trabalhando conosco. E a gente trabalha também com os estados, financiamos estados. Mas o que a gente quer das cidades? A gente quer cidades resilientes, sim, e aqui a gente vai focar em infraestrutura urbana e adaptação climática. E aí acho que é importante o seguinte, eu estou trazendo essa visão a partir de um olhar mais urbano, daquela cidade que a gente conhece quando a gente olha Belém, quando a gente olha Manaus, lá na sua, né, no seu processo de urbanização, que como o Carlos Nobre trouxe, historicamente no Brasil trouxe as favelas, as periferias, e é aqui que eu estou falando. A parte onde a gente fala da agroecologia, que a gente trabalha todo esse movimento que foi trazido pela Ana e pela Sandra, a gente tem o Fundo Amazônia nessa região, que trabalha com todos esses processos agroflorestal, da floresta em pé, que tem esse outro norte. Aqui eu estou falando do financiamento voltado para o urbano, mas a gente também financiaria esse tipo de ação. Tá? Mas a gente, por isso que a gente quer inclusivas e inteligentes. E nós financiamos todo esse rol de projetos para que a gente busque essas cidades. Então, o que a gente financia nesses municípios? Exatamente, adaptação e resiliência, desde um centro de operação, que a gente já tem todo esquematizado para facilitar o acesso dos municípios do que é um centro de operação. A gente fez isso em parceria com o Corrio, que é um benchmark internacional, exatamente para as respostas rápidas, para o melhor monitoramento, além de projetos mais tradicionais, urbano, saneamento e recursos hídricos, toda a parte de eficiência energética, educação, saúde, assistência social, segurança e mobilidade, principalmente com a eletrificação. Temos para isso o Fundo Clima, né? Como a secretária que a Adalberto trouxe, a gente usa o Fundo Clima principalmente nesses itens aqui, buscando alavancar, e eu vou mostrar como a gente alavancou nesses últimos períodos. E temos outros recursos que surgiram, também recursos mais adequados para que a gente estimule também outras ações voltadas tanto para a inovação quanto a infraestrutura social e pública, por exemplo, a universalização da educação infantil, que é o caso do FIIs, que é uma das metas que a gente quer fazer aqui. Mas vamos falar de adaptação e resiliência, aqui só para a gente trazer alguns números. Né? Você vê, desde 2023, que estava zerado, a gente fez todo um trabalho, toda uma estratégia de ação, de instrumentos financeiros que nós fomos conversando, programas que nós fomos criando de atuação junto a estados e municípios, que foi fazendo esse crescimento que hoje a gente tem, do total de aprovações em adaptação climática, só na carteira da área que eu sou superintendente, que é a área de desenvolvimento social e gestão pública, foram 16 bilhões desses, 6,6 bilhões em adaptação climática e 1,3 foi de Fundo Clima, que a gente está aumentando cada vez mais o uso do Fundo Clima para projetos de adaptação climática nas cidades e estados. Então, para vocês terem uma ideia, desse valor, 72% está concentrado na região norte e nordeste, com uma estrelinha aqui no norte para Belém, tá? Que é, na verdade, o estado do Pará fez, que eu vou fazer um pouco mais, dar mais detalhes aqui do nosso trabalho por conta da COP30. E para cada R$1 de recurso do Fundo Clima, a gente conseguiu alavancar R$4,84 para adaptação climática, o que é relevante como um recurso menor, como ele consegue fazer com que a gente estimule os estados e municípios a optarem a fazer projetos dessa ordem, desse tipo de projeto, porque, como todo mundo sabe, eles têm um espaço fiscal dado, e dentro desse espaço fiscal compete uma série de ações que são necessárias e urgentes, e a gente precisa trazer luz que a adaptação climática ela tem uma urgência em si, e é isso que a gente tem buscado fazer usando o Fundo Clima. E com isso, com essa carteira que a gente tem aqui eu digo que até essa semana, porque a gente ainda vai aprovar mais coisas até o final do ano, a gente tem uma tipologia de projetos. Então, tem projetos de segurança hídrica, parques verdes e parques urbanos, tá? Em áreas verdes para diminuir calor, encostas, drenagem e infraestrutura urbana, que pode ou não ter soluções baseadas na natureza. A gente estimula as SBNs, mas também trabalha com com a cinza também, porque a gente acha que existe um problema aqui histórico no saneamento, como foi colocado, então a gente precisa resolver. Centros de operações de cidade, a resiliência climática em atividades produtivas, já trazendo essa questão do urbano, do periurbano, a questão do turismo, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, né? E a urbanização de áreas vulneráveis, que é exatamente para a gente buscar a justiça climática, que é quem mais sofre e quem menos impacta o ambiente. E com isso eu quero trazer um exemplo aqui para a gente conversar, que foi o que a gente fez lá
com o estado do Pará, que eu acho que é um modelo de desenvolvimento verde, inclusive, que a gente está querendo construir. É um primeiro passo, é óbvio que a gente precisa melhorar. A gente teve uma visão estratégica junto com o governo federal e estadual. A COP foi um acelerador de projetos, e a gente concentrou a nossa carteira na infraestrutura urbana, que são legado para a cidade, dentro dessa visão estratégica, governo federal e estadual. Buscamos focar a urbanização de baixadas, olhando a inclusão dessa população, 6 bairros periféricos, mais de 500 mil pessoas, com soluções baseadas na natureza, inclusive, né, recuperação de rios, canais, para reduzir inundações e alagamentos, que é um problema gravíssimo nessas regiões, e a urbanização integrada, tentando mobilidade, ciclovia, paisagismo, onde era possível, que muitas vezes nessas áreas é difícil, mas a gente buscava esses espaços. Só para vocês terem uma ideia, o polígono da COP é esse verde, só para você ver onde estão nossos investimentos, onde foram feitos, buscando exatamente uma infraestrutura delegado para a COP, para a população após a COP 30. Aqui eu só vou trazer um exemplo de um canal dos 12 que a gente atuou. Esse era o caos que eles viviam. Aqui, já no meio das obras, vocês veem que é uma área bastante urbanizada, né? E aqui, como ficou, ele já foi, inclusive, inaugurado. Então, isso já trouxe, inclusive, um espaço de convivência para a população, e a gente está buscando, aí no próximo passo, inclusive, um plano de arborização para a própria cidade. A gente vai construindo com Belém, mas aqui já tem, eu acho, um ganho muito importante para a cidade. O que foi isso? Foi 1,5 bilhão contratado. Desse 1,5 bilhão, 56% foram para esses projetos, que são chamados de priorizados, e 44% para esse projeto de urbanização integrada com logística. Tá? Então, a gente realmente buscou isso, fomentou e foi construindo junto com o Estado. É o maior projeto de urbanização de favelas da história do BNDES, acho que de Belém também, né? E a gente acha que essa é uma agenda que tem que ser trazida fortemente agora, que é uma agenda de favelas, periferias, no centro do negócio, e prioridade para o investimento público. A gente tem que priorizar para que a gente, de fato, consiga fazer a transição justa, a justiça climática que a gente tanto busca, e com isso resolvendo também problemas que impactam também o calor nas cidades, o problema dos alagamentos, que é a adaptação climática necessária, protegendo quem mais perde vidas e quem menos contribui para esse aquecimento. E, por fim, aqui, só para apresentar para vocês, é uma forma dos municípios nos acessarem, uma vez que tem essa questão da capilaridade, a gente tem esse site onde a gente tem toda a gama de investimentos que a gente oferece para os estados e municípios. A gente fiz correndo aqui e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Ana, pela riqueza da apresentação. Tem muito, mas é bom ter o site onde todos podemos visitar and learn more about your program. I'm going to give the floor Nora Liberton, who's leads the Research and Knowledge Agenda on Cities Inter-American Development. Nora, I'm going to really ask you to be as brief as possible. I know you probably have a lot of experience, but we are really very late. Thank you so much, Nora. You got the floor. Thank you so much, Emma, and thank you so much, everybody, for conveying this meeting, which is so rich, and I'm already kind of like excited to learn more about the work that has been presented by everybody. I know that we're very short on time, so my main message is, perhaps I have two main messages. One is thank you, and I just said that, but I think it has to be reiterated for doing this. And the other one is to invite everybody to read our most recent publication. I just posted the link. And I want to highlight that a few aspects about this publication. One, it's fully aligned with everything that has been said, in the sense that we understand that the Amazonia needs action and that cities are a reality. They are there to stay, and they are the solution that it's going to advance best the interest of both the Amazonia as an ecosystem and the people. And we cannot start advancing with those two ideas separated. If we improve the lives of the people, we're going to improve the life of the bioma, and we cannot think that we can be funding projects for the Amazonia as a forest without thinking about the people that live there. And so that's the most important message. I also want to say that in this publication you will find a lot of interesting and useful resources. And I was very happy to see the maps, because, that's the base for us too. And we have a lot of maps there. And the other thing that I want to say, to finish this and open for questions. So, because we know that we have little time. So the most important thing is that you check the link.
is that this is a collective construction. This is a project that has been done by more than 60 researchers from the region, from different disciplines, and this is something that we really want to highlight. We need different types of knowledges to advance in the Amazonia. So we have contributions from geographers, historians, planners, economists, artists, photographers, and we try to make this an holistic understanding. And this is the beginning of what we need to do. We do not have the answers, but what we're trying to do is to show a way of getting to them. And this is a collective construction. Thank you very much. And we look forward to continuing this conversation. Nora, thank you so much, and thank you for also sharing with us the publication that you have that you and the IDB have led. Is fantastic. It's really a good publication, and as you said, it's very much aligned with the different perspectives that we heard this morning here. Thank you, and we definitely will organize more bilateral, more of these dialogues. This is a lot to learn. There is a fantastic, and it's really the fact that COP30 is taking place in Belém has also gave a tremendous momentum to the thinking, like, you know, what are sustainable cities in tropical forests. So this is very, very good. Thank you so much. I'm going to give briefly the floor to Igor Tona. This is a professor here at the Catholic University of Rio de Janeiro. He has expertise in health. Igor, you heard that this is an area of importance and highlighted by the different panelists. I will ask you to give us a few comments about it. Thank you so much. Obrigado, Emma. Eu vou tentar ser bem breve. Boa tarde a todas e todos. É um prazer fazer parte desse painel. Gostaria de cumprimentar todos os panelistas que falaram anteriormente, né? As discussões acho que foram bastante motivadoras. Então, sou professor aqui do Departamento de Engenharia de Produção da PUC-Rio e eu estou como representante do Comitê do Projeto Amazonizar nas Engenharias. E o que eu tenho de experiência aqui, que eu poderia trazer alguns insights, é um projeto que atualmente eu tenho tido com a comunidade do Alto Xingu, uma comunidade indígena no Mato Grosso, e tem diversos aprendizados que vieram desse trabalho em conjunto com essa população. Vou tentar ser muito breve, né? Quando a gente olha especificamente para essa população indígena na Amazônia, existem grandes desafios de saúde. A atenção primária, né, para quem não conhece, de saúde na Amazônia, ela é coordenada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é conhecida como CESAI, e tem a atuação ali dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que é o DICEI. E acaba que o pilar desse atendimento de saúde indígena fica na mão dos agentes indígenas de saúde, né, que são os agentes, são indígenas que trabalham fazendo acompanhamento diário, né, e o atendimento nas aldeias, porque acaba que o polo central de saúde costuma ficar distante das aldeias indígenas, né? Então, como existe esse problema da distância, as equipes médicas, que são equipes médicas do SUS, elas trabalham em regime de revezamento, né, e acabam fazendo com que esses agentes indígenas sejam a presença mais constante e efetiva nas comunidades, né? A equipe médica nem sempre está disponível para atender dentro de uma comunidade indígena. Então, na prática, boa parte desses dados de saúde vem dos agentes indígenas e nem sempre as informações estão integradas no sistema de saúde indígena, que é conhecido como CIASE. E isso limita muito a vigilância de saúde nessas comunidades e resposta a surtos. Então, já falando especificamente desse projeto que a gente teve no Alto Xingu, que eu queria compartilhar com vocês, eu coordeno uma equipe aqui na PUC-Rio que faz parte de um projeto que é chamado de Conexão Saúde Alto Xingu, que é um projeto desenvolvido em parceria com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, e com a ATIX, que é a Associação do Povo Indígena do Xingu. E a ideia é que a gente busca fortalecer a rede indígena de atenção primária, com foco principalmente na capacitação dos agentes indígenas, no atendimento de saúde e também na criação de sistema digital de vigilância participativa. Então, o nosso foco aqui, como PUC-Rio, é desenvolver esse sistema de capacitação, sistema digital de vigilância participativa, e a Fiocruz ela tem essa atuação relacionada à capacitação dos agentes indígenas. Tá? Então, esse sistema, o que a gente fez, né, esse é um projeto que começou em 2022, e a gente já teve várias inovações do projeto via Fiotec, que é um dos patrocínios que a gente tem, e foi bastante interessante ver as possibilidades com o BNDES.
Esse sistema, então, a gente tem ali como objetivo monitorar as síndromes emergentes que acontecem na população de Xingu, como dengue, e fazer o acompanhamento nutricional das crianças, onde a gente tem uma coleta de dados padronizada e uma visualização que pode ser feita em tempo real. E ele foi feito ali, desenhado para operar tanto online quanto offline, e a gente garante que as informações coletadas na aldeia possam ser sincronizadas com o sistema nacional, mesmo em contextos de conectividade limitada. Então, de forma geral, né, só resumindo, o que a gente aprendeu nessa experiência com o projeto no Xingu é que essas experiências mostraram que a sustentabilidade na Amazônia, né, da saúde na Amazônia, depende de 3 pilares principais. Né? Primeiro, atenção primária comunitária e contínua, fortalecendo o protagonismo dos agentes indígenas. A integração digital entre dados locais e nacionais parece ser trivial, mas é um dos principais gargalos hoje, não só na parte de saúde indígena, e isso é totalmente necessário para que a gente possa garantir a vigilância ativa e a resposta rápida nas comunidades, e a formação de uma interlocução, né, intercultural e tecnológica, saberes tradicionais dos povos originários e científicos na construção de soluções locais. Então, o fortalecimento dessas iniciativas vai apontar o caminho para o desenvolvimento de uma saúde mais equitativa, autônoma e resiliente. Eu vou só mostrar um exemplo, só para fechar aqui minha fala, do que a gente tem de sistema. Hoje a gente tem, por exemplo, um painel que a gente consegue fazer a avaliação nutricional das crianças, então não vou tocar em cada pontinho aqui, porque se eu tocar eu vou ter um dado que é sensível da população do Xingu. É um sistema para os agentes indígenas, onde se eles tocarem nesses pontinhos, eles veem quem é a criança que está ali dentro da curva de crescimento da OMS. Então, essas curvas são curvas padronizadas da OMS, que é a Organização de Saúde, e se você toca no pontinho, você vê se essa criança está acima ou abaixo do que ela deveria estar com a sua idade em termos de peso. Então, é uma forma de apontar se a gente tem uma subnutrição ou uma sobrenutrição. E esse projeto a gente está renovando ele, a gente tem fase de renovação. Desculpa, pessoal. Eu estou falando aqui. Obrigado. Então, assim, só para fechar minha fala, obrigado aí por ter comentado, Jack. Então, aqui eu não vou tocar nos pontinhos, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente fez em termos de sistema. A gente tem como monitorar as crianças que estão na comunidade, olhando especificamente se ela está acima ou abaixo do peso, de acordo com as curvas da OMS. Então, cada linha ali é uma faixa de percentil da OMS, a mediana é a linha verde, e se ela está abaixo da faixa, a criança está subnutrida, acima da faixa sobrenutrida, é lógico, isso só vai dizer estatisticamente que ela está se estiver fora ali dos percentis extremos, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui dividido por meninos e meninas, aí tem o azulzinho para meninas, o rosinha para meninas, mas aqui a gente está um projeto em renovação, é só para vocês terem uma ideia, eu fecho aqui minha fala, não vou estender mais, tá? Obrigado de novo pelo convite, pessoal. Muito obrigada. Thank you so much. I understand that we got some questions from the chat and from the participants, and that they've been, this is a very, very efficient group. They've already been answered by the panelists. So we managed to also answer some questions within this limited time that we had. But I'm also, to remind the participants that are in the audience that we are happy to really entertain more questions, and we will make sure that, reach out to our panelists and see whether they can provide you some answers to the questions you're making. This has been a wonderful dialogue. I'm very grateful to all our panelists for the time and for the commitment that they have put on this work. This has been great, and I think it's a very strong agenda for the future that we can all cooperate and collaborate. And I think this is what, from the Science Panel of the Amazon and from SDSN will promote. I think, as I said, Belén, the Local Leaders Forum now happening in Rio, they're all inspirational, not only for here, for Brazil, for our region, but also for other regions in the world. I think there were a number of wonderful messages. I cannot summarize the many rich points that have been highlighted. I like Father Anderson talking about
universidades with a C, so which is the connection between the cities, and the knowledge that is the knowledge in the universities, in schools, and in indigenous and local people. So this is a very important point. I'm very impressed with the tremendous work that already advancing the banks in terms of financing new and relevant programs for cities in terms of adaptation, mitigation, innovation, and really all of you highlighting that cities are really hubs for innovation. And I think this is the key message that comes, that, there's a lot to be done, but there's a lot of potential and experimentation that can take place on these cities. I would like to, again, thank you all very much for the rich discussion. We have all recorded. We're gonna also have it available for others that would like to learn more about this amazing work. And I would like to thank very especially Pookie, our dear Pookie, for hosting with us this dialogue. And we have a lot more things that we can do with you, particularly with your commitment with Amazon Izar. And I would like to thank our staff that has been amazing, especially Isabella. Isabella has been terrific, orchestrating everything from the policy brief to this dialogue and to the many. Well, she said, thank you, Isabella. Thank you, Gabby, who's our communications team leader. She's been extremely helpful as well. And we have a whole other group that I cannot, go on and on, but it's really with the support has been tremendous in order to make sure that this happened, and it happens on the eve of COP30, because that was our goal, that it should happen on the eve of COP30. It should happen on the occasion of the Leaders Forum, and I'm very grateful to all of you to have made it this possible. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Muito obrigada. Obrigada. Have a nice day. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.